Paz do Messias. O tema de hoje é julgamento e o juízo final do Pai e do Filho. Apocalipse capítulo 20, versículos do 10 ao 15. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos e o que nele havia. E a morte e o além deram os mortos o que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitas pessoas dizem ou falam, são mensageiros de Satanás, ou mensageiros de Lúcifer. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de que não me exaltasse. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a mesma medida com que tivesse medidos, vos serás medidos. As pessoas usam esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, para dar base nas mentiras delas, para dar engano. Quando vem a revelação dada pelo Altíssimo, pelo Criador, as pessoas falam, não julgueis para não ser julgados. Mas o tema de hoje é o julgamento do Pai e do Filho. Hoje Cristo é um advogado, ele nos defende, mas um dia será juiz, como está escrito no Apocalipse capítulo 20, versículo do 10 ao 15. Ele vai me julgar, vai julgar você, todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos em vida, segundo aquilo que nós fazemos na terra, segundo as nossas ações, todos nós seremos julgados. E a pessoa usa o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, para dar base na mentira delas, quando elas são reveladas, quando há uma correção sobre a vida dessas pessoas, quando há uma repreensão, quando há um açoite ou uma disciplina na vida das pessoas, elas usam essa expressão. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com que o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a mesma medida com que tivesse medido, vós medirão a vós. Esse é Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. E as pessoas usam esse texto. Quem é que apresenta julgamento? Quem é que apresenta acusação contra mim e contra você? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então vi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Pai, e o poder do céu, do Messias. Pois já o acusador, o nosso irmão, foi lançado fora, o qual diante do Pai os acusava de dia e de noite. Quem é esse? Esse é Satanás. Ele está diante do Pai, me acusando você. Ele ajuda a gente a fazer, mas não ajuda a esconder. Assim como ele ajudou Adão e Eva, convencendo Adão e Eva, mas não ajudou Adão e Eva a esconder os pecados deles. Assim como ele influenciou
Judas, mas não ajudou. Judas escondeu o pecado dele. Assim como ele influenciou a Davi a contar o exército, mas não ajudou a Davi. Assim como ele influenciou Ananias e Zafira na hora da oferta, mas ele não ajudou a esconder os pecados de Ananias e Zafira. Assim como ele falou na boca de Pedro, assim como ele acusou o próprio Altíssimo, ele acusou o Pai de abençoar a vida de Jó. Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Então disse o Criador a Satanás: observais o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme ao Pai e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Criador: teme Jó ao Pai sem motivo? Uma pergunta de Satanás. Por acaso Jó teme você sem motivos? Aí ele vem com a acusação: acaso não tens protegido de todos os lados e a ele e a sua casa e tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaste na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti, na tua face. Então Jó não acusou Satanás, Jó acusou o Criador de abençoar Jó. No Jó capítulo 1, versículo 10. Acaso não tem me protegido de todos os lados a ele e a sua casa e tudo o que tem? O Satanás está acusando o Criador de abençoar a vida. Acaso não tem de proteção, de protegido de todos os lados a ele e a sua casa e tudo o que ele tem? Além do Criador proteger a vida de Jó, protegeu os seus filhos, protegeu os seus bens, protegeu suas finanças, protegeu os seus animais, protegeu tudo que Jó tem. Então Satanás está acusando o Criador por ter protegido Jó. E continuando, e a obra das suas mãos abençoaste. Está acusando o Criador de abençoar as obras de Jó. Ou abençoaste, e os seus bens multiplicaste na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na sua face. Veja, observe que Satanás acusou o Criador de proteger Jó e a sua família, de proteger os seus bens e ainda de abençoar a vida de Jó. Então, o Satanás, ele é o nosso acusador, é ele que vai estar diante do Pai, me acusando você. Ele ajuda você a mentir, ele ajuda você a enganar, ele ajuda você a ser falso, ele ajuda você a ser egoísta, ele ajuda você a ser vaidoso, ele e seus mensageiros. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mensageiros de Satanás. E muitas pessoas estão se tornando mensageiros de Satanás, falando mentira, falando enganos, oferecendo no altar do Criador um pão podre, uma mentira, um engano. Então todos nós seremos julgados, eu e você. Governo de Cristo de 1000 anos é julgamento, é julgamento. Por mais que as pessoas não entendam que é necessário que todas nós seremos julgados, como ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 15 e versículo 18. Julgais vós segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Se porém na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Cuidado com você que concorda com o homem mentiroso. Quando você concorda com ele mentindo na mentira dele, os anjos escrevem isso e é colocado em livros. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 ao 15. A gente vai enfatizar esses livros. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. A quem o Pai enviou? A Cristo. João capítulo 5, versículo 27 e 28. Versículo 27. E eu dou-lhe autoridade para julgar, porque o Filho do Homem não vos maravilheis. Esse é Cristo. Versículo 26 e 27. Assim como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque o Filho é filho do homem. Então o Criador deu autoridade para Cristo nos julgar. A mim e a você. Todos nós seremos julgados.
todos nós, sem exceção, seremos julgados. Apocalipse capítulo 20 fala dos 1000 anos, fala de julgamento, fala da derrota de Satanás, fala da derrota de Satanás, e todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, no plural. Versículo 12. Livros, no plural. E abriu-se o outro livro, no singular. O outro livro, que é o da vida. Pelas coisas que estavam escritas nos livros, no plural, segundo as suas obras. Cuidado com aquilo que você concorda. Cuidado com quando você concorda com um mentiroso dentro da igreja, que prega resiliência, empatia, que prega blindagem de mente, que prega devoção, líder religioso. Cuidado com esses homens que pregam no altar mentira ou engano, ou colocam as pessoas uma contra a outra. Você está concordando com isso? Isso é escrito nos livros. O anjo escreve, duas testemunhas. Uma, você é a pessoa que está concordando com o mentiroso. Ou você é a pessoa que está mentindo e você que está concordando com a mentira dela. Tem maneiras de se falar a verdade? Fala a verdade, através das Sagradas Escrituras. Todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. As nossas obras serão provadas. Será como feno, palha, madeira, prata ou ouro refinado já passado pelo fogo. Se for feno, vai queimar. Se for palha, vai queimar. Se for madeira, vai queimar. Agora, se for prata, vai ser derretido. Se for ouro já refinado, já passado pelo fogo, isso está falando de valor. As suas obras serão como trapo de imundícia. Não adianta você querer você fazer os maus, porque você fazendo mal são vistos como trapos de imundícia. Nós seremos julgados segundo as nossas ações, segundo aquilo que a gente faz, segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente faz diante dos irmãos dentro e fora da igreja. Não é só dentro da igreja não, é fora da igreja. Não adianta você bancar o santinho dentro da igreja e fora da igreja você bate na sua esposa, você xinga seu irmão, você maltrata as pessoas, você passa pela rua, xinga todo mundo. Então você vai ser julgado segundo as suas obras. Eu vou ser julgado segundo as minhas obras, segundo as minhas ações. E todo aquilo que não for achado escrito no livro da vida, isso é lançado no lago de fogo. Vocês estão preocupados com o cargo eclesiástico, de ser cooperador, presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, bispo, missionários, estão preocupados com o cargo eclesiástico? Se preocupam com o nome de vocês no livro da vida. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Se as pessoas estiverem falando bem ou mal de você, falando do seu nome, você tem que se preocupar quando a pessoa não pronunciar o seu nome. Se ela pronunciar o seu nome para falar bem, agradeça. Se ela pronunciar para falar mal, agradeça, porque o seu nome está sendo lembrado. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, isso é lançado no lago de fogo. Então vai ser necessário um julgamento. E quem vai nos julgar é o Pai e o Filho. Estão diante do trono e vão julgar as nossas ações, as nossas obras. O governo de Cristo, 1000 anos, é julgamento. É um governo monárquico. Ninguém está pregando ou falando sobre monarquia. O livro de Isaías são 66 capítulos. São os capítulos que mais falam sobre o governo de Cristo. Fala de como vai ser, das maneiras como vai ser, das batalhas que vão ser vencidas. Todas as batalhas serão vencidas por Cristo pelo sopro da sua boca. Então eu e você, todos nós, seremos julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa da testemunha do Messias e pela palavra do Pai, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Governo de Cristo é julgamento. Todos nós seremos julgados segundo as nossas ações, segundo aquilo que a gente faz. Então tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com aquilo que você concorda, porque todos nós seremos julgados segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. Eu agradeço a oportunidade. Fique com essa palavra. A palavra de hoje, o tema de hoje é julgamento, ou juízo final do Pai e do Filho. Obrigado.